Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje nós estamos recebendo aqui convidados muito especiais, né? Ricardo Calado, jornalista, quem dirige, né, um portal de notícias, e também o doutor Alexandre Queiroz, né, presidente da Comissão de Ciências Criminais da OAB do Distrito Federal, né? Sejam muito bem-vindos. Né? Muito obrigado, deputado. Agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado, agradeço mais uma vez estar aqui no Tribuna Livre, um grande prazer. Vamos falar sobre um tema que nos chamou muita atenção, um artigo que você escreveu, Alexandre, que é exatamente a questão da execução das penas dos condenados a partir da condenação de segundo grau. Já teve até uma decisão do Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, por 6-5, que mostra realmente que não há um consenso com relação a isso, né, lá no Supremo, mas você escreve um artigo, né, e me parece que é o pensamento majoritário dos advogados, dos operadores do direito no exercício da advocacia, né, no sentido de que a execução provisória serve a quem? Exatamente. E como é que pode ser viabilizado? Você podia... A minha preocupação, deputado, veja, existe toda uma discussão no meio jurídico sobre a constitucionalidade ou não dessa execução provisória. Mas não é essa a discussão do seu artigo? Exatamente. Eu, a despeito de concordar que é inconstitucional, pelo menos em nosso país, porque quando se coloca essa questão da execução provisória, se coloca a questão da impunidade, se coloca que outros países já adotam esse tipo de execução a partir de uma condenação em segunda instância, e o meio jurídico, principalmente os advogados, inclusive a ADC, uma das ADCs foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, questionou que, a despeito dessa discussão da legislação alienígena, mas no nosso país nós temos uma Constituição em que diz que a execução, e é muito claro, o artigo 5º e 57, quando diz ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Quer dizer, isso está na Constituição, na chamada Constituição Cidadã, aquela de 1988, tão maltratada, né, por todo mundo, mas está lá. Né? Exatamente, e é literal. A interpretação lá é literal. Quer dizer, não cabe interpretação, na verdade, é aquilo ali, né? Isso, com devida máxima vênia, nós temos que respeitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, nossa Suprema Corte, mas eu ouso divergir, pedindo vênia, mas eu ouso divergir, e como muitas pessoas que atuam no meio jurídico também assim o fazem. Mas esse artigo, a intenção não foi discutir apenas a questão da Constituição, não foi discutir, o foco não foi a questão da constitucionalidade ou não dessa execução provisória a partir de uma condenação em segunda instância, mas discutir as questões práticas. Porque nós temos um problema gravíssimo em nosso país em relação à questão da superlotação do sistema prisional. E, segundo dados, e eu cito dados oficiais do IFOPEM, do DEPEN, do final de 2014, e no final de 2014 nós já tínhamos cerca de 622 mil pessoas presas dentro do sistema prisional. No Brasil, 622 mil pessoas presas. E isso sem falar nas que estavam em regime domiciliar, apenas que estavam dentro do sistema. Mas não apenas esse número absoluto, porque isso nos coloca na quarta população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia. Mas o que nos impressiona são alguns dados que esse estudo traz. Ou seja, mostra que nos últimos, de 2000 a 2014, a população brasileira aumentou 16% e a população carcerária brasileira aumentou 170%. Ou seja, aumentou 10 vezes mais do que a população brasileira. As projeções também desse estudo mostram que, se nós continuarmos nesse ritmo, em 2022 nós teremos cerca de 1 milhão de pessoas no sistema prisional e em 2075, a cada 10 brasileiros, um estará preso, um estará dentro do sistema prisional. Quer dizer, isso eu espero não chegarmos lá, porque isso, tanto do ponto de vista social como econômico, isso é inviável. Mas é apenas para mostrar a forma como nós estamos, com esse populismo penal, onde se pretende mostrar à população que nós vamos resolver todos os problemas do nosso país encarcerando, prendendo as pessoas, onde isso está nos levando. O estudo também mostra que o custo desse sistema é de 12 a 15 bilhões de reais por ano. Nós gastamos cerca de 3 mil, mais ou menos, por preso dentro do sistema prisional. Então, e um outro dado que impressiona, cerca de 75% das pessoas que estão no sistema prisional têm entre 18 e 34 anos, ou seja, são jovens que poderiam estar produzindo. Então, é preciso que haja uma discussão com a sociedade, com todos os atores do sistema de justiça, para que busquemos a melhor solução de combate à violência. O fato é
que Código Penal, leis penais por si só e a segurança pública também não é suficiente, principalmente em um país como o nosso, que tem desigualdades históricas, para resolver o problema da criminalidade. Mas é importante também, por outro lado, que nós tenhamos outras formas de punir. A pena de prisão é apenas uma das formas de punir. Crimes menos graves, sem violência, sem grave ameaça, e até e também a questão da corrupção, crimes que não lidem com esse tipo dessa natureza, nós poderíamos estar punindo de outra forma, muito menos mais barato, vamos dizer assim, para a população brasileira e muito mais eficaz, porque as pessoas que entram dentro desse sistema falido, como todos nós já sabemos, a tendência é saírem pior, e a grande maioria assim o fazem, do que entrar nesse sistema prisional. E a população brasileira, e a população muitas vezes esquece de que essas pessoas que estão hoje, a gente tem uma frase que diz assim, hoje ele está contido, amanhã ele estará contigo. Ou seja, essas pessoas um dia vão sair desse sistema e vão sair piores do que entraram. Perfeito. O Calado estava falando comigo lá fora e lembrando uma frase do Darcy Ribeiro, né? O Darcy falou uns 20, 30 anos atrás que se não investir em educação, vai faltar dinheiro para construir presídio. E o que está acontecendo Você hoje? veja, já naquela época, Darcy já dizia isso. Se prende muito no Brasil, acho que penas alternativas, como existem em outros países, seria uma boa solução até para ter esse controle, tudo, e investir maciçamente em educação, formar nossos jovens para que não cheguem mais na frente e se cometam crimes. Porque se você entrar hoje num presídio, numa cadeia, é uma faculdade do crime. Vai ser pior, como o Alexandre falou. Mas você veja, o Alexandre colocou aí alguns números. Você lembrou Darcy Ribeiro. Em Brasília, que é uma situação relativamente, dentro de um contexto Brasília seria considerada boa a situação. Nós temos 15 mil presos, onde cabe 7. É isso? Então há uma superlotação, no mínimo o dobro. Tá certo? Nos outros estados é muito pior. Todos nós sabemos disso. Então, Brasília, na verdade, nem serve como referência, porque é totalmente diferente dos outros. Mas vamos usar Brasília como exemplo. Aí vem a execução provisória, ou seja, o sujeito será encarcerado antes de poder esgotar todos os recursos que estão disponíveis na lei processual. Cabe expor. Pois esse é um outro problema que nós vamos ter que lidar e que nós já estamos na prática vivenciando. Que eu alertei antes do Supremo decidir essa questão do mérito da DC. Eu me lembro que você já vinha falando isso há muito tempo. Exatamente. Por quê? Nós tivemos neste ano, em fevereiro, uma decisão no habeas corpus, onde o Supremo passou a admitir essa execução provisória. Ela já, antes de 2009, ela era admitida, depois em 2009 mudou a jurisprudência, passou-se a não admitir, e agora voltou-se novamente a admitir essa execução provisória. Então, em fevereiro desse ano, houve uma decisão do habeas corpus. E o que nós passamos a ver no país? Alguns casos foram determinadas execuções, para alguns casos foi determinada a execução provisória. Né? Exatamente, esses casos mais midiáticos. Fala a verdade, aqui a tribuna é livre, exatamente. Falar a verdade. Mas na grande maioria não foi determinada essa execução provisória. E agora o Supremo decidiu agora que, já decidindo a questão da ADC, que foi proposta, uma das ADCs foi proposta pela OAB, e decidiu, inclusive com repercussão geral, em permitir essa execução provisória. E nós não estamos... Permitir ou determinar? Não, exatamente, agora né? Determina, porque agora tem, inclusive, efeito vinculante. Mas não está tendo na prática. Por que não tem? Porque não tem onde colocar essas pessoas. A gente, na verdade, sabe a quantidade de pessoas que hoje que ainda tem recurso tramitando no STJ e no Supremo, se do dia para a noite e nos tribunais de justiça, os tribunais de justiça, ao julgarem as apelações, determinassem imediatamente a execução provisória, essas pessoas simplesmente não têm onde serem colocadas. Porque, como o senhor falou aqui, no Distrito Federal, já temos que não mais pode ser usado. Exatamente. Nós já temos mais de 15, exatamente, nós já temos mais de 15 mil presos, já se fala em 15.300, 15.400, para 7 mil vagas. Então já tem um problema seríssimo aqui de déficit de vagas. E onde vão colocar essas pessoas? Então, por isso que no artigo eu faço esse questionamento, porque agora nós temos temos dois caminhos com essa decisão do Supremo. Ou continuarmos como estamos, ferindo o princípio da isonomia, escolhendo quem deve ser agraciado com a execução provisória, e aí, como o senhor bem falou, escolhendo esses casos mais midiáticos, ou então aplicarmos o princípio da isonomia, determinarmos que essa execução provisória seja aplicada para todos, e aí nós vamos ter um problema.
não é nem um caos do sistema prisional, tem um apocalipse dentro do sistema prisional, porque esse sistema que já está falido, superlotado, vai receber Mais superlotado, mais né? ainda, como é que vai absorver todas essas pessoas. Então eu proponho ao final desse artigo que haja um debate com a sociedade para que nós possamos ir com o Congresso Nacional, que estamos agora tramitando lá, não só as 10 medidas de combate à corrupção, mas também a reforma do Código de Processo Penal, e eu defendo, eu reconheço, como representante da ordem, que há alguns excessos, e como advogado criminalista, claro. reconheço que há alguns excessos de recursos, nós poderemos enxugar alguns recursos Não, realmente. e nós reconhecemos, mas não foi a ordem que botou isso lá, não, né? Exatamente, mas que se enxugue o que realmente alguns recursos e que permitam justamente a punição, que seja ampliada a questão da punição com outras formas que não só a pena privativa de liberdade. Bem, eu acho que é muito interessante esse tema. Vamos ver se a gente consegue promover um debate. Eu acho que é importante a sociedade saber, tudo bem, eu quero fazer isso, mas eu tenho condição de fazer? Essa é a questão, né? E não estamos aqui nem entrando na discussão sobre a legalidade ou não da medida. Isso. Tá? Nós já estamos indo para a segunda fase, que é a execução, né? Isso. Agora, tem um outro tema que eu acho que é muito interessante, que está aí na pauta nacional, né? Que são uma série de medidas que precisam ser adotadas, né, para combater a corrupção e tudo. Mas, no bojo disso, surgiu uma outra discussão. A sociedade descobre que apenas magistrados e procuradores é que não têm responsabilidade pelo que fazem. E alguns parlamentares, com algumas outras entidades, como a OAB, querem responsabilizar todo mundo. Ou seja, você é advogado, você tem responsabilidade pelo que você faz. Você é jornalista, você tem responsabilidade pelo que faz, não é isso? Aí nós vamos citar um caso específico agora. Um jornalista da revista Época, ou uma jornalista, não me lembro bem, ela conseguiu, através de uma fonte, uma determinada informação que era verdadeira, inclusive. E publicou. É jornalista, né? O Ministério Público, acho que de São Paulo, né? Pediu, e estranhamente uma juíza concedeu, a quebra do sigilo telefônico do jornalista para descobrir quem era a fonte. Isso viola o direito, né, do jornalista preservar a fonte. E um outro caso, né, o Fantástico dessa semana agora, domingo, colocou uma conversa entre o garotinho, né, e o seu advogado. Quer dizer, e cadê o sigilo que deve existir nas conversas entre o advogado e seu cliente? Aqui esquece que é garotinho. Cadê o sigilo? Afinal, temos que todo mundo ter responsabilidade ou tem alguém que tem poderes divinais? Eu vejo isso com muita preocupação, essa questão de quebra de sigilo telefônico de jornalista, para que seja revelada a fonte, que é um direito constitucional, é mais uma afronta. Quer dizer, não está se combatendo a notícia, está querendo saber quem é o fofoqueiro. Estou querendo tirar o sofá da sala. Exatamente. Né? Eu vejo hoje muitas operações, vejo hoje muitos casos onde as partes citadas, partes denunciadas, nem têm acesso ao processo e é vazado antes partes para a imprensa. Então, tem muita coisa que está errada e que precisa ser consertada. Você não pode criar no país castas de magistrados, castas de procuradores ou promotores. Eu acho que a responsabilidade tem que ser de todos, e todos são iguais perante a lei. E eu quero deixar registrado que, embora seja advogado criminalista, eu apoio a Lava Jato, claro, e apoio apoiamos o combate à corrupção. Porque antes de Quem ser não advogado... pode apoiar a ilegalidade, exatamente. Né? Antes de ser advogado, eu sou cidadão, sou pai de família, claro, e quero morar num país justo e seguro. E nós sabemos que a corrupção é uma chaga que tira dinheiro da educação, da saúde, mas a despeito desse combate, como nós dizemos num país democrático, pelo menos um Estado tido como democrata de direito, é preciso que se sigam regras. Porque a partir do momento, e com a devida máxima vênia, uma decisão do TRF da 4ª Região, onde diz que a Lava Jato é uma ação diferente, por conta de tudo que está sendo investigado dentro dela,
tem que ser visto sob uma outra ótica e, por conta disso, algumas medidas que são tomadas delas que, em tese, contrariam, que eu não conheço o processo, então eu não posso falar mais de forma aprofundada, mas pelo menos eu li a decisão do TRF, que, em tese, contraria uma legislação brasileira, devem ser sopesadas e devem ser admitidas, porque por conta do interesse maior do que ela está buscando combater. Que isso? Um juiz assinou isso? Não, um juiz não, um tribunal. Um tribunal assinou isso? Um tribunal, tá na imprensa. Meu Deus. Então, eu vejo com preocupação isso, porque eu, como cidadão, e aqui falo cidadão, não é mais o advogado, eu, como cidadão, eu fico preocupado, porque quando uma das garantias que todo cidadão tem quando vive num Estado democrático de direito é a questão da lei, é a regra. Então, é a submissão à de lei. todos. E Todo isso é um mundo. mantra, inclusive, dos procuradores que atuam na Lava Jato, dizer o seguinte, que a lei tem que ser aplicada a todos indistintamente. Exatamente. E é isso que eu, como cidadão, não apenas como advogado, como cidadão, tenho lutado, para que seja aplicada a todos indistintamente. Quando o Congresso Nacional, veja, e eu também tenho que ver, nós temos que analisar isso com parcimônia, diz que quer analisar, está dando mais meios para que os investigadores, não só promotores, mas policiais e os magistrados que estão à frente dessas operações, possam ter mais meios de combater essa chaga, repito, nacional, Claro. que é a corrupção, mas, ao mesmo tempo, tem alguns parlamentares e boa parte da sociedade, e aí eu incluo a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, está preocupada também em uma forma de controlar. Veja, quando eu digo controlar a investigação, não quer dizer restringir ou interferir numa investigação, Que é principalmente apenas dessa que monta. siga a lei. Exatamente, mas controlar no sentido de que eventuais excessos, que elas Tem que sejam ser bonito. públicas, exatamente. É lógico que tem que ter um sigilo no primeiro momento, que a investigação é natural de toda investigação, mas mais à frente ela tem que se tornar pública e que haja esse controle posterior, porque aí faz parte do contraditório da ampla defesa, para que saibamos como é que essas provas foram encontradas. Ontem eu fiquei muito feliz ao saber que o relator das 10 medidas retirou aquela questão da possibilidade de utilizar provas ilícitas. Ué, mas quem foi o doido que propôs uma Pois besteira dessa? esse é o grande problema. Quer dizer, o cara quer O Estado quer cometer dar crime, validade- o Estado combater cometer crime, combater crime e cometendo crimes. Meu Deus. Então essa é uma preocupação que nós Se temos. Stanislau Ponte Preta tivesse vivo, ia adorar, né? Ia ter assim um livro para escrever, né? Exatamente. Que isso. Então essa é uma preocupação que nós temos. Existe hoje, e eu repito, não é interferir na investigação, mas que haja uma forma de a sociedade, aí nós temos que procurar qual é o melhor meio de ter esse controle, possa saber, e os excessos, isso é o mais importante, porque nós sabemos que a grande maioria das pessoas que estão imbuídas nessas investigações são pessoas sérias e estão com boas intenções de tornar o país um país melhor. Claro. Mas nós temos, mas são instituições que são formadas por pessoas. E quando nós lidamos com pessoas, uma natureza própria do ser humano é a falabilidade. Então, pessoas Dizem que só o cometem Papa erros. aqui não tem isso, Exatamente. Então, são pessoas que cometem erros. Então, e quando nós lidamos com liberdade, é muito grave. Você lida com liberdade e um erro pode tirar algumas pessoas, pode fazer com que a pessoa seja condenada e passe algum tempo na cadeia. Eu vou te dar um exemplo, só para ter ficado aqui. Esqueçam, né, os nomes, mas a gente tem que colocar para poder contextualizar. Eu me lembro que eu acho que em março, abril, Calado é jornalista, talvez me socorra melhor nisso, e o Valério Neves foi... A Polícia Federal veio aqui em Brasília, pegou o Valério, levou preso para Curitiba. Acho que passou alguns dias lá, 2, 3 dias, não sei bem, né? Naquele processo do ex-senador Jim. Aí prestou o depoimento dele e voltou. Aí passa o tempo, né? Parece 6 meses depois, sai a sentença. Ele foi absolvido. Foi isso? Retratei bem, Calado? Foi isso, né? Tá, aí eu pergunto o seguinte... E daí? O que vai acontecer agora com o Valério ter sido preso, ter sido tirado da sua rotina, ter ido para lá, a vergonha, enfim. E daí? Foi exonerado. Foi exonerado? Ninguém tem responsabilidade disso? A grande preocupação da ordem Entendeu? começa a sua investigação já com prisão. Ora, vamos investigar, vamos apurar. Mas a prisão, ela tem que ser vista com um instituto com parcimônia, porque ela é muito grave. Ela não A só prisão antecipada, exatamente. né? Aliás, a Constituição de 88 foi feita sob esse espírito. Exatamente. Então, existe essa preocupação. Ninguém quer cessear a investigação, pelo contrário, isso interessa a todos. Mas a prisão em si,
ela tem que ser analisada como próprio, a doutrina e a jurisprudência sempre foi nesse sentido, como a última ratio. Ou seja, ela como realmente determina a Constituição. O espírito da Constituição é esse, não é outro. É esse. E não como a primeira medida para forçar, inclusive, que não é a regra, mas acontece, para forçar, inclusive, que pessoas possam confessar entre aspas, até eventualmente delitos que não cometeram, mas até para como acontecia na época da ditadura, né? Quer dizer, o cara chegava lá, já ia direto para o pau de arara, entendeu? Exatamente. Só que a tortura agora talvez não seja física, né? É mental, né? E existe uma crítica, deputado, me permita, em relação à colaboração premiada, que é um instituto que está sendo muito usado nessas operações, de que muitas vezes a pessoa que mais conhece que cometeu crimes, ela é mais beneficiada daquele que cometeu menos crimes, porque a pessoa que está diretamente envolvida, ela conhece muito mais coisas e muito mais fatos e tem a possibilidade de negociar muito mais do que aquela pessoa que não conhecia muito pouco e que foi eventualmente envolvida numa operação dessa. Então, é salutar esse tipo de investigação. É importante o momento que nós estamos vivendo no nosso país. Eu sou a favor, repito, não sou candidato a nenhum cargo público, porque diz que hoje quem é candidato a algum cargo público no país não pode ser contrário à Lava Jato. Mas eu não sou, eu sou advogado, amo a profissão que eu faço. É a favor da Lava Jato, mas sou a favor como investigação. Como cidadão, legal. Mas desde que respeite as leis e desde que as pessoas e principalmente as instituições que estejam envolvidas, que elas possam ser controladas pela própria sociedade, sem que isso, repito, interfira no trabalho delas. Essa Operação Lava Jato, ela é histórica, ela é fundamental para a mudança, inclusive, de conceitos do país, né? Todo mundo é favorável a ela, todos aqueles que querem o bem do nosso país são favoráveis a ela. O que não se pode é usar essa operação para dar vazão a seus instintos autoritários. O que não pode é promotor querer agir fora da lei, é juiz querer agir fora da lei, porque fora da lei são os caçados pela Lava Jato, são as pessoas que nós queremos alcançar, e não o contrário. Então não se pode, por isso que eu achei abominável essa conversa de prova ilegal poder servir. Prova ilegal é ilegal, o crime tem a mesma natureza. Então, ainda bem que a comissão parece que afastou essa possibilidade, né, a comissão lá. E o importante, deputado, é que essa preocupação em que haja responsabilização, porque existe um debate muito grande, quando se coloca essa questão do abuso de autoridade, lembrando que a nossa lei de abuso de autoridade já é de 1951, se eu não me engano, 51, a pena de 10 dias a 6 meses. O que se busca com isso não é o que se coloca muitas vezes através da mídia, que se procura viabilizar a Lava Jato, as operações de combate, muito pelo contrário. Essa preocupação em ter um controle, repito, não restringir, não interferir na investigação, mas se preocupar com a forma como os agentes públicos se comportam ao longo da investigação, ela não é algo que está restrito ao nosso país. Eu estava fazendo uma pesquisa na internet em relação a algumas legislações alienígenas. Eu vi, agora recentemente na Califórnia, aprovou uma lei em que criminaliza a ocultação de provas favoráveis aos réus pela promotoria. Quer dizer, esses desvios, e diga-se de passagem, eu tenho certeza que a grande maioria dos promotores, dos membros do Ministério Público são pessoas sérias que realmente agem de acordo com a lei, mas nós sabemos que, como eu já falei aqui, que toda instituição tem seus desvios, como tem dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Ontem nós vimos uma operação que prendeu alguns advogados que cometeram desvios. Então é importante também que quando esses desvios acontecerem no curso da investigação, seja dentro da polícia, seja do Ministério Público, seja do magistratura, seja dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, que se puna. Então veja, um país como os Estados Unidos, que muitas vezes é citado nessas operações, que tem um sentimento libertário extraordinário, né? Existe uma preocupação muito grande hoje nos Estados Unidos, primeiro com a quantidade de pessoas encarceradas, que é um país que ou é a maior população carcerária do mundo, tem a maior proporção entre habitantes e o número de presos, mas existe uma preocupação muito grande, primeiro com essa, por exemplo, eles já estão revendo aquela política de guerra às drogas. Porque estão verificando que talvez tenha outras formas mais baratas e mais eficazes de combater esta questão das drogas. E existe uma preocupação, e quem pesquisa o sistema americano e quem procura informações sobre isso, ultimamente, em combater excessos por parte de agentes públicos durante a investigação. De quem está investigando, exatamente. Né? Inclusive por conta da quantidade de erro de pessoas que são condenadas à morte. Você tem um quadro aí, não tem? Exatamente. Uma outra pesquisa que eu vi, neste quadro, ele é um estudo que mostra por que inocentes são condenados à prisão.
E nesse estudo, que foi publicado no Conju em 16 de fevereiro de 2014, está lá no estudo, o nome da matéria estudo mostra por que inocentes são condenados à prisão. O quadro mostra que eles foram pesquisados 1.281 casos. Desses 1.281 casos, eles provam por que há esses erros. Inocentes são condenados. E 22% é devido à prova forense falsa ou enganosa, e 46%, veja, desses erros porque inocentes são condenados, é devido à má conduta de autoridades. Quer dizer, isso é muito grave. Aí é elevado, né? Exatamente. Quer dizer, não é uma exceção, é quase a metade, né? Essa é uma preocupação que nós temos que ter aqui no nosso país. Nós temos que incentivar esse tipo de combate à corrupção, a criminalidade como um todo, mas também nós temos que ter em mente que a sociedade, nós vivemos num Estado democrático de direito, e que ninguém está acima da lei. Nem eu como cidadão, nenhuma autoridade ou um agente público. Se eu cometer um desvio, eu terei punido, e deverei ser punido, e se uma autoridade também cometer um desvio, ela também assim o deve ser. Com muito mais rigor, inclusive. Exatamente. Né? Bem, o nosso tempo é muito curto, já acabou, já tem meia hora que estão dizendo que acabou, sabe? Mas eu quero agradecer, o tema é ótimo. Calado, quero lhe agradecer muito, entendeu? Hoje você fez jus ao nome, ficou bem calado. Não, eu queria agradecer estar aqui novamente no Tribuna Livre, é um grande prazer com o doutor Alexandre aqui, que deu uma aula aqui pra gente. Esse é nosso professor. Eu queria agradecer, muito obrigado. Então, tá bom, e o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e vamos agora divulgar um espetáculo que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 1º de dezembro, às 20 horas, lá no Teatro dos Bancários, não é isso? Isso. Estamos aqui com a Ila e com a Maria Ângela, né? Maria Ângela, fala um pouquinho aí desse espetáculo para nós. Então, o Estúdio de Dança Baisia trouxe para o mundo das artes, trouxe para o mundo da dança uma temática que está tão em voga na nossa sociedade de hoje, que é a mulher. Então, o sentido de trazer a mulher para essa homenagem da mulher foi ser personificado em Marias, por isso o título... Por isso que o espetáculo é Marias. Marias, isso. Tá. É uma valorização do ser feminino, do poder, do empoderamento feminino, do ser mulher, com a sua feminilidade, gentileza e força ao mesmo tempo. Então, o Estúdio de Dança Baisia está desenhando um espetáculo lindo, maravilhoso, com a participação dos alunos no primeiro ato. No segundo momento é a equipe, que vai ter declamação de poema, vai ter solo, vai ter espetáculo. Está rodeando todas as modalidades de dança que o estúdio trabalha, desde forró, zouk, dança do ventre, estileto. É encantador. Então, realmente, a próxima quinta-feira vai ser uma noite mágica. Com certeza. Quem é apaixonado pela vida, apaixonado pela arte, pela dança, está convidado a participar conosco desse encantamento. Mas vamos falar aqui, o Teatro dos Bancários é aquele da 314. 314/15 Sul. /15 Sul, às 20 horas, 20 né? horas. Vocês estão aqui conosco, mas é um número maior de pessoas, Com né? certeza. Que vão São todos os apresentar. alunos. Outras modalidades de dança. De dança também, né? Olha, realmente uma coisa linda. E o nome não podia ser melhor, Marias, né? Maria parece que é sinônimo de mulher, né? Isso. É uma coisa certeza. extraordinária. Mas olha, o Tribuna Livre quer agradecer, né, a você, telespectador, pela sua audiência, pela sua paciência. Sábado que vem, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Quero agradecer a vocês por ter permitido, né, a gente ter tido esse convívio com vocês, tá certo? E vamos encerrar com vocês. Você pensa que é só chegar e anunciar, mas antes disso, vamos relembrar. Próxima quinta-feira, dia 1º de dezembro, às 8 horas da noite, na 314/15, Teatro dos Bancários, vai ter uma noite maravilhosa assistindo as Marias, que agora vão dizer pra gente mais ou menos como é que vai ser essa coisa. Ok, obrigada. Obrigado. Obrigada.